O júri popular é o melhor remédio jurídico para analisar e eventualmente punir culpados por crimes contra a vida? A cada caso de repercussão nacional, este é um assunto muito polêmico e é também hoje o principal tema do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza auxiliar de Belo Horizonte, Maria Luísa de Andrade Rangel Pires. Ela é magistrada há 14 anos e já passou por 4 comarcas: Alvinópolis, Águas Formosas, Mantena, Contagem e Belo Horizonte. Doutora Maria Luísa, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Nós teremos ainda no nosso programa, como os telespectadores já sabem, a participação dos quadros do Pensamento Universitário, em que estudantes da faculdade, hoje a Faculdade Novos Horizontes, farão perguntas para a senhora sobre o tema do dia. E também, no terceiro bloco, a gente faz o Pensamento Literário, em que a senhora faz uma indicação generosa de leitura para os nossos telespectadores no Pensamento Literário. Bom, o nosso assunto é o Tribunal de Júri, para a gente abrir o nosso debate. A questão e competência do Tribunal de Júri sempre reaparece quando surgem casos de repercussão nacional, como foi aquele caso Nardoni, cujo pai e a madrasta teriam matado a filha, Isabela, de 5, 6 anos, atirado do 6º andar de um prédio, né, e deu no que deu. Bom, mas o que eu gostaria de saber da senhora é o seguinte: quando é e quem é que decide se um caso vai para o Tribunal de Júri e qual que é o perfil do crime cometido? Bom, o Tribunal do Júri, a competência, né, do Tribunal do Júri está definida na Constituição Federal. Daí a importância, né, do Tribunal do Júri, que está definido na lei maior do nosso país. Diz lá que ao povo, né, trocando isso em miúdos, diz lá, o povo será responsável por decidir os crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida são os homicídios dolosos, basicamente, o matar alguém, desde que isso não seja um homicídio culposo, um acidente de trânsito, sem intenção. Sem intenção, objetiva. Exatamente, vamos colocar isso assim. E infanticídio e aborto. Infanticídio e aborto, eu trabalhei 6 anos com o Tribunal do Júri, não tive oportunidade de julgar nenhum. Infanticídio porque provavelmente, eu acredito até que seja pela evolução dos tempos mesmo, hoje já não é mais um crime que acontece, talvez pelo avanço mesmo, porque pode ser que antigamente o infanticídio, eu não sei se seria o caso de explicar, mas o infanticídio seria a mulher matar o próprio filho após o parto sob a influência de um estado psicológico. Acredito eu que antigamente, né, talvez sem os recursos que a atualidade tem. Até médicos psicológicos. Isso, exatamente. Eu acredito que talvez isso até acontecesse com mais frequência, mas nos últimos tempos definitivamente não há. Assim, pouquíssimos casos de infanticídio passam pela justiça. Aborto, como a pena ainda é pequena, a maioria dos crimes de aborto acabam sendo beneficiados aí até às vezes com a Lei 9.099. Então eles não chegam às vezes ao Tribunal do Júri. Sim. E aí sobram realmente os homicídios. Mas apesar da legislação, quem decide é sempre o juiz? Não, quem decide não é o juiz. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ele tem 2 fases. Uma primeira fase, após o inquérito, né, o processo chega na justiça, o promotor de justiça, tendo elementos, oferece uma denúncia, esse processo segue uma tramitação. Aqui em Belo Horizonte tem 2 varas, uma vara do juiz sumariante, que é essa primeira fase do processo, e tem a segunda fase, que é a fase lá no plenário, no Tribunal do Júri. Nessa primeira fase, com a análise de todas as provas, né, audiência, houve réu, houve testemunhas, faz tudo isso. Depois disso, assim, o juiz dá uma decisão dizendo se esse caso é um caso para Tribunal do Júri. Se enquadra ou não. Se se enquadra ou não. Porque pode acontecer de haver uma prova tão absoluta, por exemplo, de que é uma legítima defesa, que o juiz pode, num primeiro momento, já absolver o réu. Pode haver. Então a decisão é dele também. Sim, mas só pode, o juiz, no caso de Tribunal do Júri, ele só pode dar uma decisão se ela for absolutamente, se não tiver nenhuma dúvida. Uma contestação entre a promotoria e a defesa. Se não houver dúvida nenhuma, o juiz pode absolver. Okay. Mas se houver, quem tem que decidir é o tribunal. A mínima dúvida se remete para o Tribunal do Júri. Doutora Maria Luísa, a questão é polêmica. Apesar de democrático e ter essa participação cidadã, a sentença judicial, fruto desse júri popular, é a mais adequada, a mais indicada? Olha,
há controvérsias, né? Há quem não acredite no tribunal do júri, quem ainda desconfie do tribunal do júri, entenda que o povo não está preparado para decidir. Não teria especialização na porque área, não conhece as leis, porque não sabe. Como é que vai apreciar uma tese se não conhece o código, se não tem esse conhecimento? Mas o bonito do tribunal do júri é exatamente isso. Você transfere para a sociedade o poder de decidir um crime que um semelhante dele praticou contra um outro semelhante. E a própria sociedade absorve melhor essa decisão do tribunal de júri. E a sociedade, no tribunal do júri, no momento que o julgamento se inicia, você toma um juramento, né, daqueles 7 membros que representam a sociedade, que foram sorteados para aquele julgamento, eles prestam um compromisso de julgar aquele caso de acordo com a consciência deles e os ditames da justiça. Conseguem separar essas duas coisas, o instinto, a razão? Pois é, às vezes é difícil, né? Acontece, sim, e já aconteceu, por exemplo, de uma jurada chegar para mim e dizer assim: doutora, eu não tenho condições de ser jurada, eu não consigo condenar um semelhante meu, eu vou absolver todos, ainda que eu acredite que ele seja, que ele mereça, eu não consigo condenar, esse não pode ser jurado. E aí quem contesta a participação dele? Nesse caso, o próprio juiz? Eu excluí do conselho. Ela me pediu exclusão, eu entendi que realmente era o melhor e fiz a exclusão dessa jurada. Doutora Maria Luísa, em casos assim, de repercussão nacional, crimes hediondos, a sociedade quer mais justiça ou vingança? Não acredito em vingança, não. Acredito não. Vingança, não. Porque vingança não é responder àquela ação, né, da pessoa. Vamos colocar, estamos abrimos falando do caso Nardoni. Não acredito que a sociedade quis se vingar dos pais, né, do pai e da madrasta da Isabela Nardoni. Eu acho que o sentimento de justiça é outro. Vocês fizeram uma coisa muito grave e vocês têm que responder por isso. Por que não vão responder? Vingança mesmo me pareceria assim, sabe? Vamos supor, estão aqui, você vai lá, você pega um revólver, você atira, vou matar também. Justiça pelas próprias mãos, né? Tem outra conotação. Doutora Maria Luísa, vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora explicasse um pouco mais para a gente como é que é feita essa composição dos jurados, né? E também a função do tal conselho de sentença, o conselho aí que auxilia o juiz nessa decisão. A gente volta em instantes.